A casa parecia silenciosa demais para um jantar de família, como se as paredes respirassem de forma contida para não romper a imagem que todos tentavam manter diante de olhos críticos. A mesa alinhava-se com talheres brilhantes, o prato de cada um limpo, as palavras ensaiadas antes de sair, como se a cerimônia de convivência pudesse curar qualquer ferida antiga. Mara Lúcia, com seus olhos que conheciam cada fresta do salão, sentou-se na cadeira de madeira que rangia discretamente, quase como se fosse cúmplice do segredo que pesava ali. Ela era a guardiã da honra que a casa queria proteger, mesmo quando o próprio humor de um caçador de boatos parecia seduzir qualquer um a alargar o silêncio. Beatriz, a nora que desfilava pela sala com o ar de quem tinha o poder da harmonia nas mãos, abriu a conversa com uma missão clara: manter as aparências. O tom, claro e cortante, desfez o sorriso que se formava nos lábios de alguns convidados. Ela elogiou a organização da casa, mencionou como era essencial que cada coisa estivesse no lugar para evitar qualquer ruído público. E então, como quem ajusta uma moldura para que a foto pareça perfeita, ela lançou uma observação que atingiu Mara no único ponto que a década de rumores não tinha conseguido apagar: a ideia de que Mara, em vez de fortalecer a família, ameaçava a fachada que todos juravam manter intacta. O choque foi imediato. O peito de Mara ficou duro, como se o tempo tivesse pausado para medir o quão fundo aquele comentário poderia alcançar. A sala diminuiu. As vozes ao redor passaram a soar distantes. O meu de cada pessoa, a cada respiração, parecia aumentar o peso de uma culpa que não era dela, ou talvez fosse, mas de uma forma que ninguém queria admitir. Mara não ergueu a voz. Ela deixou que a respiração marcasse o compasso de sua resposta interna e, com o mínimo movimento, afastou a cadeira 1 centímetro, apenas o suficiente para não parecer que estava cedendo. O silêncio que se abriu não era vazio, carregava o cheiro seco das palavras que permaneceriam no ar, esperando o momento certo para pousar na mente de cada um. Caio, o filho entre as 2 gerações, tentou intervir como quem segura o barco em meio a uma tempestade de palavras. Olhou para a mãe, depois para Beatriz, tentando encontrar uma linha de terra firme onde todos pudessem andar sem tropeçar no orgulho. A paciência dele parecia uma vela, tremendo sob o vento, prestes a apagar, mas ainda ali, oferecendo um fio de esperança de que talvez houvesse espaço para uma voz que pudesse unir, não cerrar. Mara observou o movimento dele, não como quem espera a aprovação, mas como alguém que reconhece que a atenção não é apenas sobre a fala de uma noite, mas sobre quem estará ali amanhã e qual versão da história ficará gravada no coração de cada um. O comentário de Beatriz retornou de forma mais contida, mas igual de cortante. Ela repetia a necessidade de proteger a imagem da família, de manter a casa impecável diante de olhos que observavam cada gesto, cada postagem, cada sorrisinho na varanda. A ideia de que a reputação era uma moeda de valor alto não era nova, apenas deixara de ser sutil naquele momento em que Mara, por não ter se calado, parecia ter rompido o acordo tácito de fingir que tudo estava bem. O aroma de lavanda que pairava na sala, vindo da vela antiga que a anfitriã acendera para elevar o espírito da reunião, pareceu contrastar com o peso do que se dizia. Aquilo que parecia uma tranquilidade de domingo carregava no fundo a ansiedade de uma justiça que precisava ser rompida para que alguém pudesse respirar de verdade. Mara, por sua vez, não entregou o verbo a Beatriz. Ela não negou a verdade que sabia existir entre as linhas da conversa, mas manteve o silêncio, que para alguns é uma arma, para outros, uma escolha. O silêncio, no entanto, não apagou a imagem. O rosto de Mara permanecia suave, mas seus olhos haviam se tornado uma fonte de firmeza que não se via nos sorrisos que iluminavam as fotos anexas nas paredes. Ela tinha ciência de que a pergunta sobre o que significava estar naquela casa já não cabia apenas a ela responder. O peso recaía sobre todos, inclusive sobre quem aplaudia o que era apresentado como normalidade. O que veio a seguir não foi uma explosão, nem uma defesa virulenta. Foi, no entanto, a sutil confirmação de que a linha entre o que é público e o que é privado é muito mais tênue do que parece.
Beatriz insistiu em olhar para Mara como quem lê uma página que não deveria ter sido escrita, mantendo, ainda assim, a máscara de quem não faz mal a ninguém. Os dedos de Mara tremiam apenas o suficiente para que se visse o pequeno movimento, não a fraqueza aberta que tantos na sala procuravam. E enquanto a conversa deslizava pela superfície, o vidro da janela refletia a cidade que começava a ficar sonolenta, como se o mundo lá fora tentasse não testemunhar o que ali acontecia, ainda que certamente soubesse. O momento foi curto, mas profundo o bastante para deixar uma marca. O jantar seguiu com o humor contido, a metade da mesa que se esforçava para manter o tom cordial, a outra metade que não escondia o desejo de que tudo retornasse ao que estava normal. Mara não cedeu a ninguém. Caio continuou a buscar um equilíbrio onde não houvesse derrotados, apenas aprendizados. Beatriz, com a prudência que a máscara impõe, recostou-se na cadeira, como se tivesse apenas recuado a um passo para observar com mais clareza quando e como poderia retomar o controle. O que você faria no lugar da Mara? Pensou o leitor, enquanto a cena arrastava os segundos em uma cadência que parecia lenta demais para uma família que queria parecer perfeita. O que você faria diante de uma injúria pública que ameaça não apenas uma noite, mas o próprio modo de existir naquele espaço? E, por fim, enquanto a madeira da porta sob o impacto de uma mão se mantinha fiel ao caráter do lar, Mara ergueu-se, sem pressa, e ixou-se a uma respiração que pareceu durar mais que o silêncio. A casa parecia respirá-la, como se reconhecesse que algo antigo, quase ancestral, começava a mudar de lugar naquela noite. Ela fechou a porta da casa atrás de si, deixando a pergunta no ar: quem manda aqui? A sala parecia menor a cada repetição de tom áspero na voz de Beatriz. Mara abriu a boca para explicar que seu ponto de vista não era ataque, que o que precisava era ser ouvida sem que a memória da casa a transformasse em inimiga pública. Ela queria dizer que não buscava desestabilizar ninguém, apenas manter diante de si o fio da verdade que a sustentava há tanto tempo. Um turbilhão. Cada frase parecia pesar mais que a anterior. Cada olhar fingia surpresa quando era apenas cansaço acumulado, e a cada silêncio forçado, Mara recuava um passo, como se a distância pudesse dissolver o aperto no peito. O perfume de lavanda que ficara no ar, da vez em que a casa ainda cheirava a reconciliação, subiu-lhe às narinas, e por um instante a memória quase a distraiu. Era o cheiro que a fazia lembrar de um convívio que já não voltava, de visitas longas e jantares simples, onde se discorria sobre tudo, menos sobre os segredos que sabotavam as paredes. Mas naquele momento, aquele aroma parecia dissolver apenas a camada de poeira da sala, não a tensão que escapava pelas bocas e pelas mãos que tremiam sem controle. Mara lutou para manter a linha, para não soar como vítima, nem como vilã. O ar entrou curto, falhou na tentativa de se ordenar, e as palavras que saíam pareciam tropeçar nos batentes de vidro que cercavam a sala, como se cada passo fosse observado de perto. Ela tentou falar de uma dívida antiga, não de dinheiro, mas de responsabilidade, e de como, ao longo dos anos, carregar o peso de decisões que não era seu papel tomar sozinha. Quis dizer que a história da família não era uma linha reta, que havia dobras, sacrifícios e pequenas vitórias que ninguém registrava, apenas apagava com um sorriso polido, mas terminou engolindo o que já era demais, deixando a fala se diluir em resgate contido, em uma tentativa de não acender o fósforo que poderia incendiar tudo. Eu tenho meus salvos de infância que nunca discuti, murmurou, quase para si mesma, como quem testa uma desculpa que não é golpe, apenas um lembrete de que não estava inventando aquilo. A frase veio, não como arma, mas como ponte estreita entre o que se sabia e o que se temia expor. Beatriz respondeu com aquele tom de quem sabe onde encostar o dedo para ferir sem querer que a ferida cure. E o peso da sala pareceu aumentar, pois Caio tentou mediar, mas as feridas já tinham cor suficiente para mostrar que o espaço entre mãe e filha era menos distância de palavras do que de expectativas. Mara percebeu que cada palavra que desejava proferir seria analisada, classificada, moldada para manter a fachada. E então,
por um instante, decidiu que falar sem cuidado seria apenas alimentar a imagem que já haviam pintado dela. Entre a tensão das risadas amargas que se insinuavam pela casa, o silêncio ganhou vez. Ela observou o rastro de dedos sobre a mesa, os brilhos de vidro refletidos na superfície, o sussurro do ar quando alguém respirava com pressa. A ideia de ficar quieta, de não agravar o conflito, pesava como uma corrente que comprimisse o peito. E ainda assim, Mara sabia que não poderia simplesmente apagar o que sabia. A memória de tudo o que testemunhara, o vínculo que ainda guardava com o peso real da história da família, o custo que cada decisão impunha a quem ficava para trás. No silêncio, Beatriz insinuou que o que vivia dentro da casa não podia ser contado para fora, que a aparência precisava negar qualquer fissura. Em resposta, Caio respirou fundo e tentou sinalizar através de um olhar que não havia convite para derramar lágrimas naquela sala. Era hora de escolher entre manter a paz superficial ou assumir que a verdade, por mais dura que fosse, não caberia numa moldura bonita. E Mara sentiu o chão tomar outro significado sob seus pés. Não era mais uma mulher que falava para conciliar. Era alguém que carregava a responsabilidade de não permitir que o passado aprisionasse o presente. A cada minuto, a distância entre o que desejava dizer e o que era permitido dizer parecia tornar-se mais estreita, como se a sala estivesse contando os segundos de uma rendição não anunciada. E ainda assim, havia uma linha invisível que ela não ousava cruzar. Revelar a dor que a sustentava poderia significar perder a possibilidade de ser reconhecida pelo que ainda era capaz de proteger, não apenas pelo que se temia que insinuasse o passado. O dilema pesava, e com ele a escolha de falar com cuidado ou de esmagar o silêncio para que a verdade não fosse apenas uma sombra na madeira da mesa, mas uma presença que não pudesse ser desmentida. Enquanto o bate-ritmo da casa voltava a se acalmar, Mara percebeu que o que carregava era também uma forma de proteção para quem dependia dela. Não era apenas para si, era para o que ainda podia existir entre uma lágrima e o riso, entre uma mentira contada para manter a ordem e a verdade que poderia libertar. O peso da decisão recaiu sobre a própria garganta, que ainda mantinha a linha firme, ainda que o corpo pedisse tempo para respirar sem medo. E no momento em que a sala pareceu ouvir o que não fosse dito, ela recuou, segurando firme o fio da coragem que ainda restava ali. A sala pareceu diminuir ainda mais, como se a casa respirasse junto, um pacto silencioso de que a vida ali não caberia só na harmonia que Beatriz tentava vender. Mara, com a mão firme sobre o braço da cadeira, fechou os dedos ao redor de uma lembrança que pesava no bolso da memória. A ideia de que havia feito o possível para manter a dignidade da família sem sacrificar a própria verdade. Ela não cedeu por completo, tampouco explodiu na direção de alguém. Apenas respirou, uma respiração que não buscava vencer a sala, mas conquistar o direito de continuar ali, entre as perguntas que não tinham resposta simples. Se alguém ali pudesse ouvir o que a garganta não deixou sair, entenderia que o preço de cada escolha não era apenas protagonismo ou silêncio, mas a possibilidade de conservar a humanidade em meio a uma máscara cuidadosamente construída. E naquela troca de olhares que dizia mais que qualquer palavra, Mara soube que o tempo ainda poderia oferecer uma saída que não a diminuísse, mas que a fortalecesse pelo peso do que ainda precisava ser dito. Ela guardou algo no bolso, não por segredo inoportuno, mas como quem guarda uma bússola, não para orientar os outros, mas para lembrar a si mesma que há caminhos que não se percorre para agradar, mas para manter a integridade diante do que é justo. A carta, que ainda não seria mostrada, permaneceu oculta ali, entre a pele e o tecido, como uma promessa de que a verdade pode existir sem finalmente ser exibida para o mundo. O peso que recaiu sobre a sala não se dissipou, apenas mudou de forma. Mara não tinha encontrado a voz que desejava para o momento, mas, em algum lugar dentro de si, abriu espaço para uma nova compreensão. Conversar poderá ser difícil, perdoar ainda mais, e, acima de tudo, manter a dignidade pode exigir reservar certas coisas, até que o tempo diga se vale a pena expor o que lá ficou guardado. E a pergunta, sempre presente, pairou sobre os presentes como uma bruma pesada. Quem manda aqui? Afinal,
quando o que importa é o que fica invisível. Ela fechou os olhos por um instante, como se buscasse dentro de si a energia para suportar o peso de uma decisão que não era apenas dela. Não houve aplausos, nem a confirmação de que tudo acabara. Houve apenas a sensação de que algo crucial fora suspendido no ar, esperando o momento certo para ser trazido à tona. E, ao abrir os olhos, Mara soube que o silêncio que escolhera não era sinal de fraqueza, mas uma promessa de que a próxima palavra precisaria carregar a verdade completa, mesmo que ainda não pudesse ser dita. A cena terminou com Mara guardando algo no bolso, uma carta que não seria mostrada ainda. Beatriz ergueu-se com a graça de quem domina a sala. O tenso equilíbrio de risos que ainda restava no ar pareceu sufocar um pouco mais quando ela falou. A cada palavra, o tom trepidava apenas o suficiente para que os outros entendessem o peso do que não dizia. Mara ouviu, sem erguer o queixo, apenas mantendo o silêncio que já era quase um hábito entre quem sabe medir cada palavra antes de soltá-la. Beatriz não precisava berrar para que o drama desembocasse no centro da mesa. O que ela fazia era ampliar, com uma precisão cirúrgica, a sombra de Mara, insinuando que a presença da viúva da casa já era, por si só, um facho de incômodo que o lar não poderia tolerar. A hostess típica de festas de fim de semana, Beatriz descrevia Mara como um fogo baixo que ameaça acender as cinzas da reputação. Não era acusação direta. Era um coro de pequenas notas que, juntas, desenhavam uma sinfonia de culpa para quem ousasse duvidar da harmonia vigente. Mara não pertence ao espaço da casa, disse ela, com a voz mansa que fazia parecer que tudo ali era apenas uma formalidade de convivência. Ela veio para lembrar que a perfeição tem preço, e esse preço não é barato. As palavras não estalaram, deixaram o ar pesado, como o vidro de uma taça que já não aguenta o peso das mãos. Caio tentou subir o tom, entremeando o que desejava ser um mediador com o que a família esperava ver. Alguém que defendesse o lar sem colocar fogo na própria história. Ele deu um passo à frente, mãos abertas, olhos que buscavam Mara e Beatriz ao mesmo tempo. O movimento, porém, só intensificou o rastro de tensão. Beatriz o interrompeu com um sorriso que não alcançava o calor do salão. Não precisa fingir que é pacificador, filho. Não é hora de romancear a verdade. O que chamamos de proteção é, na prática, a construção de uma muralha. E cada tijolo tem o peso do segredo que não queremos ver. Mara observava a cena como quem assiste a uma peça antiga de que já conhecia o desfecho, apenas esperando o momento exato para intervir. Seus dedos rangiam discretamente, o paladar parecia ácido em sua boca, e a respiração era quase um segredo mantido entre ela e a casa que a acolhia há décadas. O barulho dos passos no corredor principal, que vinham embalados pela curiosidade de quem não queria perder a cena, parecia uma contagem de tempo para a revelação que se adiantava a cada silêncio imposto. No aparador, uma foto antiga repousava sob a luz suave. Mara a observou sem surpresa, como se tivesse se acostumado a ver aquela imagem todos os domingos. Era uma lembrança que cortava como vidro. Mara, ainda jovem, protegendo alguém que não cabia na narrativa oficial da família. A moldura refletia a sala, as vozes, as gárgulas de orgulho que se passaram de geração em geração. Aquela imagem era a prova viva de que o que era contado ali dentro não era a verdade inteira, apenas a verdade escolhida para ser mostrada. Beatriz não precisava admitir que a história que contava era, na prática, uma edição cuidadosa do passado. A cada frase, a cada gesto, ela reeditava o que significava estar na casa, ser aceita, ser perfeita, ser apenas o brilho de uma fachada que não tolerava falhas. O eco da sala sugeria que alguém ali não resistiria à peça inteira. O murmúrio coletivo que circulava pelos corredores invisíveis da casa tornava ainda mais evidente que Mara não seria poupada pela necessidade de manter as aparências. Foi então que o som dos passos no corredor ganhou outra cadência, mais próximo, como se a multidão que se formava ali estivesse pronta para entrar em cena. Caio ergueu a cabeça, tentando encontrar uma linha de negociação, uma rota de saída que não obrigasse ninguém a rasgar a própria história. Mara, no entanto, manteve o silêncio firme,
O silêncio que muitas vezes diz tudo sem precisar de uma palavra. Foi um segundo que pareceu durar uma eternidade, o tipo de pausa que transforma o ar em pedra. Se alguém tem dúvidas sobre o que estamos fazendo aqui, que as responda com calma, não com crueldade, disse Caio, tentando soar como ponte entre gerações. A casa não se sustenta na censura, mas na verdade que cada um é capaz de carregar. Beatriz lançou-lhe um olhar que era quase um aval para que as cortinas continuassem fechadas, mas o peso do silêncio do lado de Mara pesou mais que qualquer argumento. O público, ou o que restava dele, esperou pela reação que não chegava. E então, no meio da tensão que parecia pouca coisa elevada a um estado de exceção, veio a convocação que o momento pedia. Um convite para que quem assistia pudesse pensar além do que estava sendo dito, além da aparência de harmonia que todos se esforçavam para manter. O leitor, o espectador invisível, era chamado a ponderar. O que é justiça quando a paz exige esquivar-se da verdade? O próprio salão se tornou um palco de perguntas, cada voz abafada pela gravidade do que poderia acontecer a seguir. A história deixava pistas claras. Beatriz apresentava Mara como intrusa, e a lembrança da foto antiga parecia confirmar que havia, sim, uma batalha entre o que se mostrava e o que se escondia. Caio, dividido entre a mãe e a mulher que o acolhera há anos, tentava impedir que o fosso entre eles se abrisse ainda mais, sem perceber que, ao fazê-lo, ajudava a manter a máscara nunca se quebrasse por completo. E Mara, com o rosto imóvel, parecia contar com aquele momento para manter o que não tinha direito de perder. O próprio lugar no convívio, na lembrança, no legado que ainda cabia na casa. Foi quando o silêncio finalmente pesou demais para continuar sendo apenas uma força de contenção. Ela respirou, respirou de novo, o ar atravessando as gengivas da boca, como se cada fôlego pudesse consumir o medo. O corredor parecia escuro, mas a visão da foto antiga no aparador ganhou peso na mente de Mara, como uma confirmação de que a verdade sempre esteve ali, apenas fora do alcance da história contada em voz alta. E então, sem que ninguém esperasse, Mara abriu os lábios, o silêncio se rendendo a uma clareza que já não cabia mais na reserva de palavras que vinha usando desde que tudo começou. Ela não deixou o impulso de falar morrer por completo. Em vez disso, a voz que já conhecíamos, contida, encontrou um ponto de virada nessa linha de confronto. Se alguém quer paz, que não seja por meio da minha ausência de voz, disse ela, com uma firmeza que cortou o ar como uma lâmina discreta. Não vou mais aceitar que a casa se erga sobre mentiras cuidadosamente contadas. Não vou perder minha história para manter uma fachada. E num piscar de olhos, a sala pareceu segurar o fôlego, como se o próprio tempo tivesse se detido para ouvir aquilo que, até então, ninguém ousava pronunciar em voz alta. A frase que saiu da boca de Mara não foi apenas uma resposta. Foi uma linha que mudou a direção da história, uma promessa de que o silêncio poderia ser quebrado, mesmo que custasse o que mais importava, o lugar que ela ocupava ali, entre gerações, entre obrigações e afeto. O clima não recuou, apenas mudou de rumo. A partir dali, o que parecia simples jogo de poder ganhou uma nova cor, uma escolha que não pudesse mais ser desfeita. A sala voltou a respirar com o peso de uma tensão que parecia ter ganhado vida própria. Beatriz manteve o sorriso contido, quase terapêutico, enquanto as cadeiras rangiam sob os corpos tensos. Mara entrou de novo, sem pressa, os ombros alinhados, a mão que segurava a carta escondida perto do bolso, como se pudesse puxá-la a qualquer momento e dissolver o silêncio com uma verdade que ninguém queria ouvir. Caio estacou na margem da vitrine da sala, tentando acalmar com um movimento mínimo da cabeça, como se pedisse licença ao ar para que a conversa, enfim, começasse de verdade. A distância entre a família e a Mara não era apenas física, era uma linha invisível traçada com dúvidas, reservas, promessas veladas de manter as aparências. Ela não abriu a boca de imediato. O silêncio ficou em suspenso, pesado, enquanto o jantar ainda ecoava na madeira da mesa como uma lembrança de que a harmonia era uma fachada fácil de manter quando as palavras faltavam.
Mara deixou que o ruído constante das vozes se tornasse um pano de fundo para o que realmente pesava ali: o custo de falar. O gosto metálico na boca apareceu quando ela respirou fundo, um lembrete disso, da frieza que acompanhará cada decisão que ainda não tinha tomado publicamente. O conteúdo da carta que guardava não pesava só na sua memória. Parecia repousar na palma da mão, esperando o sinal para desalojar o que precisava ser dito. Beatriz, por sua vez, permaneceu imperturbável, observando cada pequeno tremor da casa, com o olhar de quem sabe que a paz pública depende de segurar o próprio orgulho. Caio falou primeiro, uma tentativa de ponte entre mãe e esposa, entre passado e presente. Disse algo como quem pede licença para intervir sem interromper a lógica da mulher que lutava pela reputação. Mara o olhou apenas por um instante, o suficiente para que ele entendesse que o tempo de pedir permissão não era mais o dele. Ela não respondeu. Em vez disso, mergulhou no silêncio que já pesava sobre os ombros de todos ali. O ar parecia suspender o tempo, cada respiração parecia vir de um lugar que não cabia na sala, um lugar onde as verdades não cabiam em pausas afetuosas. O rosto de Beatriz permaneceu sereno, mas o silêncio que o cerca dava pistas de pressões não ditas, uma linha entre a preservação da imagem e a necessidade de lidar com o que ainda não foi dito. O conflito não era apenas entre Mara e Beatriz, era entre a memória que desejavam manter intacta e a verdade que insistia em ocupar o espaço. A conversa, quando finalmente voltou a nascer, ganhou uma cadência mais áspera, como se cada palavra tivesse que atravessar uma barreira de vidro para alcançar o ouvido do outro lado. Mara enrolou as mãos, respirou novamente, e o som seco do talher batendo na porcelana passou a marcar o compasso do que parecia uma esquiva de palavras, uma resistência a permitir que as falas que ainda cabiam entre as entrelinhas tomassem forma. A carta, que até então foi apenas um objeto silencioso, transformou-se numa testemunha muda da coragem que ainda não encontrara voz. Foi então que Mara, impulsionada pela necessidade de manter a integridade da própria presença na família, sentiu o peso da decisão se aproximar como uma linha de fogo que não se podia mais ignorar. Ela não ouviu a sugestão de silêncio como um consolo, mas como uma permissão para que o silêncio fosse substituído pela fala que precisava nascer. A sala inteira pareceu prender a respiração quando Caio tentou empurrar a conversa de volta para um espaço seguro, onde não haveria feridas abertas para encarar. Mara abriu os olhos e, por um breve instante, o mundo externo pareceu dissolver-se na espuma do mar que se ouvia ao longe na casa. A mesma linha de som repetida que lembrava o bairro inteiro de que ali havia uma história a ser escrita, não apenas observada. Então, com a carta ainda escondida, ela ergueu o queixo e permitiu que a voz carregasse o peso que vinha segurando há tanto tempo. Não houve grito, não houve explosão. Houve uma afirmação contida, porém decisiva, que rompeu a invisível linha que separava a frente de Beatriz do que estava por trás da fachada. Uma promessa silenciosa de que, se a verdade não aceitava mais o silêncio também não iria ceder sem resistência. O corpo, que antes revelava apenas cansaço, começou a carregar um tipo de firmeza que ninguém ali lembrava ter visto em Mara antes. E, ao mesmo tempo, a carta, ainda na palma da mão, ficou como um segredo que poderia mudar tudo, ou confirmar que já havia mudado sem que ninguém percebesse. Foi nesse momento que Mara, por fim, decidiu enfrentar a sala novamente, ainda em silêncio, enquanto Caio tentava segurar a linha tênue entre defesa e escalada. As tensões cresceram, o ar pareceu ficar mais denso, quase sólido, como se cada gesto, cada respiração, pudesse desencadear uma reação em cadeia. E então, no último suspiro do silêncio, ela afastou a carta um pouco, não para mostrá-la, mas para lembrar a todos que o conteúdo não era apenas uma demonstração de sofrimento, era uma responsabilidade que alguém precisava assumir. Mantendo as palavras à distância, manteve o olhar fixo no centro da mesa, onde Beatriz respirava como quem espera que o mundo apenas aceite a verdade que convém, sem questionar quem a financiou. Antes que o silêncio pudesse ceder por completo, ela quebrou a pausa com uma frase que mudou toda a direção da história.
Não foi uma explosão. Foi uma linha simples, carregada de uma firmeza que ninguém esperava encontrar ali. Você não pode chamar de inimiga a verdade que carrega o próprio sangue. E ao dizer aquilo, o restante da sala pareceu perceber que era muito mais do que uma defesa pessoal. Era um compromisso com a própria dignidade, com uma história que não cabia mais em silêncios convenientes. Você acha que a justiça pode existir sem paz de espírito? O instante seguinte ficou suspenso entre a pergunta, que voava leve pelo salão, e o peso dos olhos que se voltavam para Mara, esperando a próxima palavra, esperando o próximo movimento. O jogo não havia terminado, apenas havia entrado em uma nova fase, onde o custo emocional de cada decisão se tornava tão visível quanto o brilho das joias da família sobre a mesa. Mara não respondeu novamente. Ela apenas sustentou o olhar, como se desafiando a todos a entender que a justiça não é apenas o que se diz, mas aquilo que se escolhe manter vivo, mesmo quando o custo parece insuportável. O ar mudou de tom. Caio soltou o ar que segurava, como quem reconhece uma linha quebrada que não pode mais ser consertada apenas com palavras mansas. Beatriz manteve o riso curto, quase uma pontada de incredulidade, mas o sorriso não alcançou os olhos, que mostraram pela primeira vez a sombra de um reconhecimento. A narrativa pública não era mais suficiente para sustentar a casa. Mara, por sua vez, ergueu a cabeça com menos tremor, e o silêncio, que havia sido seu companheiro silencioso, passou a ser o espaço onde a verdade começava a ocupar cada canto. Ela não ofereceu mais promessas, nem pedidos de clemência, apenas o peso de uma decisão tomada, que não cortou os laços de forma simples, mas confirmou que o lugar de Mara na família não seria afirmado por defesa onde não há dor, nem por raiva que queima sem propósito. A cada segundo, a história parecia se recompor, não pela força de uma fala grandiosa, mas pela força de alguém que escolheu permanecer. E ali, entre o crepitar da madeira e o perfume antigo que insistia em circular pela sala, a certeza de que nada seria como antes começou a se firmar. Mara ficou em silêncio por um instante, sentiu a tensão lhe vencer o peito e então abriu a boca com uma expressão que carregava toda a consequência de uma nova página. Não vou mais me esconder atrás da sombra de uma boa imagem. Eu falo. Caio atravessou a sala com passos que não procuravam ruídos de aprovação, apenas a certeza de que uma lembrança precisava sair do silêncio. Beatriz estava encostada na divisão entre a sala de estar e o corredor, o rosto relaxado demais para ser sincero, olhos que não diziam tudo. No centro da mesa, uma pilha de papéis parecia peso suficiente para derrubar qualquer fachada. Entre eles, notas fiscais antigas, recibos e planilhas que não cabiam na versão que Beatriz repetia em voz baixa, como se a própria casa pudesse engolir o que fosse real. Você sabe por que estou aqui, disse Caio, a voz baixa mas firme, sem rodeios. Não é sobre quem você quer que a casa pareça ser. É sobre o que está escondido e o que você tem feito para que ninguém perceba. Beatriz deixou escapar um curto suspiro, um movimento mínimo do peito que revelou tudo o que não queria mostrar. O sorriso que surgiu não era de alegria, era o riso tenso de alguém que percebeu que o jogo mudou de peça sem avisar. Caio abriu uma pasta, mostrou as páginas com uma frieza que deixava transparecer a angústia contida. Notas fiscais ocultas, ele disse, apontando para uma linha que não combinava com a história de uma casa que supostamente zigue-zagueava apenas entre o perfeito e o respeitável. Pagamentos que foram feitos para manter a fachada, para que os rumores não tivessem voz. E há algo mais. Uma dívida associada a Mara que você tem tentado esconder para não sujar a sua imagem. Beatriz piscou, quase tremeu. A palavra Mara cortou o ar como uma lâmina invisível. Não era a primeira vez que o nome de Mara surgia para balancear um peso que ninguém gostaria de carregar, mas era a primeira vez que Caio falava tão diretamente. Beatriz se endireitou, o olhar se tornando um pouco mais afiado, a máscara lutando para não escorregar. Você não entende o que está dizendo, respondeu ela, a voz mais baixa do que o dia permitia. Essas coisas são complicadas, Caio. Não é uma questão de culpa. É de responsabilidade com a casa, com a sequência de gerações.
O tom era de quem tenta justificar o injustificável, mas o rosto traía a verdade de quem sabe que a mentira já não basta. O pai, ou seja, o veludo da aparência que Beatriz sempre empunhou, começou a perder um pouco de sua elasticidade. Não é uma acusação só, continuou Caio. É uma confirmação de que não é só Mara quem está envolvida. A dívida existe e foi usada para manter a imagem da família intacta. Não é um simples truque, é uma operação para que nada risco o que você chamou de paz. A frase caiu na sala como uma pedra de gelo, estilhaçando pequenas ilusões que pareciam seguras por décadas. Um silêncio que parecia ter peso específico deixou a sala para trás, enquanto Beatriz respirava com a lentidão de quem sabe que a corda está prestes a arrebentar. Em torno deles, o ar tinha cheiro de madeira antiga, de móveis que guardavam segredos tão pesados quanto a poeira que se levantava a cada passagem de mão de Mara há tanto tempo. Um copo ao lado da taça vibrava levemente e, de repente, o som seco de um copo caindo preencheu o espaço entre os dois, como se o ruído do vidro fosse a única resposta possível para uma verdade que insistia em não permanecer escondida. Caio, que sempre foi o elo entre as gerações, não deixou a poeira baixar. Você não pode apagar o que foi feito, disse ele, a voz mais contida do que a cena pedia. Se a dívida é da casa para manter a imagem, quem paga o preço real? Mara, você ou a própria casa? Beatriz cruzou os braços, o corpo tenso, a testa franzida. Em algum lugar entre o orgulho e o medo, a máscara vacilou. Houve, por um instante, a mais breve rachadura de humanidade que alguém poderia perceber sem querer. Eu me perguntei, ao acompanhar aquele momento, se a coragem de Caio não seria apenas mais uma tentativa de quebrar uma tradição que parecia imóvel. A resposta, ainda não dada, pairava no ar como uma nota afinando a cada segundo, pronta para saltar e ferir. E, de repente, houve uma confissão sem voz que apenas as entrelinhas davam. Beatriz não era só a nora que fingia cuidar da paz. Ela também era quem mantinha o peso das decisões, quem decidia qual segredo seria dito em voz alta e qual permaneceria na sombra, para que a casa parecesse harmonicamente inteira. A conversa ganhou outra tonalidade quando Caio citou exatamente o que os papéis insinuavam sem nunca verbalizar. A dívida não era uma fatura deixada para Mara pagar. Era o instrumento com o qual Beatriz tentava sustentar uma imagem que já não sustentava ninguém. Beatriz abriu os lábios como para responder, mas o que saiu foi apenas uma respiração curta, seguida de um sorriso de canto, suficiente para deixar claro que o controle não era dela, não mais, e que a garganta da casa podia soluçar sob o peso de uma verdade que não cabia mais nas regras antigas. Não há necessidade de tanto drama, disse Beatriz, a voz agora sem o verniz que costumava usar para fazer parecer que tudo era simples. A família precisa de estabilidade, Caio. Se você quer apontar dedos, esteja pronto para responder pelas consequências. A ameaça não veio em palavras fortes, mas no timbre frio que carregava a possibilidade de retaliação, o tipo de aviso que não precisa gritar para ser ouvido por quem já sabe o que está em jogo. Foi nessa hora que Mara pareceu ganhar um espaço invisível no corredor da memória de todos. Não por ter ouvido as palavras ditas, mas pelo silêncio que as palavras acabaram por dissolver. O peso da verdade, que antes era apenas uma sombra, começou a se mostrar sob o assoalho, em forma de possibilidades. A revelação de que a coerência emocional da casa não era uma qualidade estática, mas uma conquista de quem sabe jogar com os enredos até que a verdade se torne uma partitura compartilhada. E então ocorreu a virada que não foi anunciada com fogos, mas com um movimento de Beatriz que deixou a sala menos acolhedora, mais observável pelo que poderia acontecer a seguir. Ela recuou um passo, sem recuar de verdade, e deixou escapar, quase sem intenção, a sugestão de que toda decisão tem custo, e que o custo não é apenas o que aparece nos salões ou nos jornais de manhã. Caio, por sua vez, segurou firme o que restava do vínculo com Mara, percebendo que o caminho para restaurar a confiança não era apenas confrontar Beatriz, mas redescobrir juntos o que significava manter uma família unida sem sacrificar a própria dignidade.
E o ambiente, que parecia ter se ajustado para uma batalha de máscaras, começou a respirar mais livremente, ainda que com cicatrizes. A luz que entrava pela janela parecia mais seca, a distância entre as pessoas mais visível, mas também mais real. Beatriz, de joelhos de alguma forma diante de uma verdade que não quereria aceitar, admitia sem palavras que o equilíbrio entre rosto público e vida privada era uma ficção que não podia durar para sempre. O peso não era apenas o dela, era de todos que haviam carregado esse segredo por tanto tempo. Foi nesse equilíbrio instável que a discussão avançou para outra dimensão, ainda que ninguém tivesse dito o que realmente definia a linha entre o que era aceitável manter escondido e o que já não cabia mais na narrativa da casa. A cada frase, o espaço entre pública e privada encolhia, até que Caio encontrou uma forma de falar sem ferir demais, e Beatriz, pela primeira vez desde o começo da conversa, pareceu ouvir sem a pressa de encerrar tudo com uma resposta pronta. E no meio dessa troca, surgiu a sombra de uma nova pergunta. Até onde a verdade pode ir sem destruir as pessoas que ainda permanecem sob o mesmo teto? Beatriz, porém, não permitiu que a conversa seguisse sem uma última manobra, uma linha de contenção que pudesse dar de volta o controle que ela acreditava ter perdido. Uma ameaça velada, sussurrada entre o brilho de uma joia que repousa na mesa, entre o peso de uma reputação que ainda não caiu e o silêncio que o resto do mundo não pode ouvir. Ela deixou que o olhar se tornasse uma arma e que a imagem da família ficasse ainda mais forte, não pela transparência, mas pela forma como a mentira pode se encolher para parecer verdade. E, antes que alguém pudesse reagir, a pressão se tornou o silêncio mais duro da noite, o tipo de raro acordo que não se negocia com palavras, mas com consequências. Quem realmente está em perigo? A gaveta velha rangeu ao ser puxada, e o papel amarelado desvelou-se como um segredo que o tempo insistia em manter escondido. O ar na sala parecia mais denso, carregado de saliva de conversa não dita e de promessas quebradas. Mara segurou a carta entre as unhas, a faca de silêncio que sempre carregava entre tantos jantares, luto silencioso de cada beijo que não dizia tudo. Beatriz observava, a máscara de cordialidade intacta, mas com a respiração um pouco mais curta, como quem percebe que o chão sob os pés pode ceder a qualquer momento. Caio permaneceu ao lado da mesa, entre o desejo de acalmar a mãe e o peso de não trair a verdade que a filha sempre carregou, e Lívia, na penumbra, escutava cada respiração como se fosse uma linha de uma partitura que só ela compreendia. Mara abriu a carta com cuidado, como quem desembrulha um presente que pode decidir o rumo da casa. Na caligrafia do pai, o tempo parecia ter parado. Letras firmes, sentimentos contidos, a promessa de que a voz de Mara não seria mais sufocada pela governança da aparência. O pai falava daquela menina que havia crescido sob o chicote do boato, mas que mesmo assim encontrara um norte dentro de si. Coragem não era agitação, era a insistência de manter a verdade intacta, mesmo quando o mundo empurrava para longe o que era real. As palavras eram simples, diretas, sem florais de moralização. Pareciam bater no peito da filha como um lembrete de que o legado não era uma máscara, mas uma responsabilidade antiga. Entre a tinta que ainda cheirava a vela e o ranger da madeira da mesa, Mara sentiu o peso da própria história se transformar em uma força discreta. O conteúdo da carta falava de uma proteção que o pai reconhecia ter visto Mara oferecer, não com bravatas, mas com gestos pequenos que impediam que alguém da família fosse esmagado pela humilhação. O pai a chamava de guardiã do nome, alguém capaz de sustentar a dignidade dos mais fracos com a própria presença. E ao descrever esse papel de solo firme que Mara cultivava, o texto insinuava que a casa não era apenas um espaço para a aparência, mas um lugar onde a verdade precisava encontrar espaço para respirar, ainda que o silêncio parecesse mais seguro. A revelação veio em vemelas de memória, uma lembrança que Beatriz tentava apagar, mas cujos lampejos voltavam nas frestas da conversa. Havia, de fato, uma proteção que Mara fizera por alguém, uma decisão dura tomada longe dos holofotes, um cuidado que evitara que uma queda pública esmagasse o orgulho da família.
Caio, que ainda respirava em voz alta para não deixar que a tensão o engolisse, sentiu a própria garganta ficar seca ao ouvir as palavras que pareciam confirmar o que ele pressentia há tempos. Mara não era apenas a vítima da fofoca, mas alguém que já havia atuado para manter o vínculo, mesmo que isso significasse carregar outra camada de dor sozinha. Lívia, que observava cada reação com o tato de quem sabe ouvir, viu pela primeira vez o fio invisível que ligava a coragem de Mara a uma responsabilidade que o tempo não podia apagar. O ambiente ficou ainda mais quieto quando Mara se afastou um passo, os dedos tocando o papel como quem acalenta uma ferida sem esforço de cura imediato. Beatriz permaneceu imóvel por um instante maior, tentando, sem conseguir, mascarar a inquietação com o refinamento que cultivara para manter a fachada. Caio encontrou nele mesmo a coragem de, pela primeira vez, olhar para Mara com uma curiosidade que já tinha a forma de respeito. Lívia assentiu sem palavras, como se finalmente aquele silêncio tivesse ganhado uma nova função, o de guardar a revelação com a delicadeza necessária para que dela pudesse nascer não apenas a dúvida, mas a possibilidade de entendimento. Foi então que a simples leitura da carta, feita por alguém de confiança, se transformou em uma chave para uma nova compreensão. A carta de proteção do pai não era apenas uma memória de bravura, era a prova de que Mara já havia protegido alguém da família em tempos difíceis, um ato que rompia a narrativa da vítima e devolvia à casa a verdade de que a dignidade não depende de aprovação pública, mas de ações que sustentam quem mais amamos. Lívia, mais contida a cada linha, segurou a carta como quem segura o último fragmento de uma memória que não podia se perder. E, ao terminar a leitura, ficou claro que aquela proteção antiga não apenas explicava o comportamento de Mara, como redefinia a própria ideia de coragem dentro daquele lar. A sala pareceu segurar o fôlego, cada um processando a possibilidade de que o legado não era apenas o peso das palavras lançadas ao vento, mas o testemunho de que Mara havia agido por alguém da família quando ninguém olhava. Beatriz, ainda tentando manter a máscara, sentiu o chão sob a própria narrativa tremer, e as peças da fachada começaram a se mover de uma forma que ela não pretendia permitir. Caio olhou para a mãe com um brilho que já não cabia na tolerância da gentileza. Era o reconhecimento de que a história não era apenas dele, nem só de Mara, mas de todos que sustentavam o vínculo que ainda tentavam preservar. A carta, lida em voz baixa por Lívia, permaneceu como um eco poderoso na mente de Mara. A verdade sobre si mesma não era uma ameaça, mas um alicerce para reconstruir o que a fofoca tinha minado. A cada batida do coração, a sensação de alívio vindo com cautela deu lugar a uma firmeza silenciosa. A coragem que a casa precisava não era a que derruba, mas a que segura. E quando os olhos de Caio encontraram os dela, houve por um instante a possibilidade de uma reconciliação que não prometia fim, apenas uma nova forma de estar juntos. A carta, finalmente compartilhada entre vozes conhecidas, deixou o ar com o peso de uma descoberta que poderia mudar o modo como a família se via e se ouvia a partir daquele momento. A carta é finalmente lida por alguém próximo, revelando que Mara já salvou alguém da família antes. Como esse ato muda a visão de Mara pela família? Caio entrou na sala como quem atravessa um pêndulo, primeiro com hesitação, depois com uma firmeza que não exigiu palavras, apenas o peso de um silêncio que não aceitava mais ser ignorado. Beatriz tentou manter a máscara, aquele sorriso contido que diz: tudo está sob controle, mas Mara já não precisava estar atenta aos rituais. O ar ficou mais denso, como se o ar-condicionado tivesse desligado para ouvir o que seria dito de verdade. O tapete sob os pés de Mara parecia absorver cada respingo de orgulho ferido, cada lembrança que a presença da nora invocava. E no meio dessa coreografia de aparência, Caio deixou claro o que mudava. Ele estava ao lado da mãe, apenas até onde a verdade pudesse caminhar, sem quebrar o fio que a mantinha unida. Caio respirou fundo, procurando o tom que não ofendesse nem Beatriz nem Mara, e disse, com uma calma que surpreendeu quem o acompanhava, que não aceitava mais encobrir o que já era óbvio para quem observava de perto.
Mara não era mais a inimiga a ser contida, era uma parte da história que precisava ser ouvida, com espaço para falas antigas e novas consequências. Beatriz ergueu as sobrancelhas, o rosto endurecido pela mudança de dinâmica, como se uma vela antiga tivesse sido soprada apenas um pouco para deixar ver a chama por baixo das sombras. O som do relógio na parede, o zumbido distante do ar que circulava, tudo parecia mais ético, mais real do que qualquer discurso de protocolo poderia sustentar. Mara, que havia aprendido a medir cada palavra, aproximou-se da mesa e ficou em silêncio por um instante que pareceu maior do que o tempo. Ela não negou o peso daquilo que caía sobre seus ombros, apenas deixou que o ar fizesse o que precisava: respirar, receber, escolher. A mão que antes repousava firme sobre o braço da cadeira passou a se abrir devagar, como se cada dedo descobrisse a possibilidade de não precisar segurar tanto. A língua da situação, aquele chiado sutil de uma xícara que chia ao contato com a porcelana, ressoou na sala, uma lembrança insistente de que gerações, quando colocadas lado a lado, não fingem que o tempo não mudou nada. Entre uma reverência de Beatriz ao papel que não quer desistir de ser visto como perfeito e dois insultos que a conversa fingiu não ter ouvido, Caio estendeu o braço em direção de Mara, não para abraçar, mas para mostrar que o espaço entre eles era, finalmente, um caminho aberto. O que parecia uma simples troca de palavras, aos olhos de quem observava, era a inauguração de uma nova aliança. Não uma ruptura, mas a evidência de que a família poderia escolher um lado sem o preço tortuoso da mentira. Mara ergueu o queixo, não para desafiar, mas para confirmar que o ambiente inteiro finalmente reconhecia que ela também tinha uma voz que merecia ser ouvida. E por um instante, Beatriz ficou mais translúcida, como se a máscara de porcelana tivesse fissuras que não poderiam ser seladas de novo. Foi nesse compasso que a sala pareceu se dividir entre duas perguntas que não pedem resposta fácil. O que é uma honra que não se pode manter às custas da dor real de alguém? E até onde a busca por harmonia justifica esconder a dor que ela mesma produz? E justamente nesse conflito, Mara sentiu pela primeira vez que o custo não era apenas manter a paz. Era reconhecer que a paz, sem verdade, tem o peso de uma mentira que pode esmagar quem fica para trás. Caio, por sua vez, não era mais apenas a ponte entre gerações. Era a decisão de não permitir que a narrativa de Beatriz se erguesse sobre a inocência de Mara, nem que o silêncio de um filho continuasse moldando o que os olhos chamavam de família perfeita. O barulho de uma cadeira sendo puxada suavemente para trás quebrou o crescendo do diálogo. Caio conduziu Mara para um canto menos iluminado, onde as vozes pareceram baixar um tom para além da formalidade. Ali, em voz baixa, ele confirmou o que já insinuara. Não haveria mais silêncio forçado, não uma concordância que esfriasse o coração, não mais a distância criada pela suposta harmonia que sempre feria Mara em público para proteger a imagem da casa. Beatriz, sentindo o peso de cada réplica que não poderia apagar, ainda tentou oferecer uma palavra de contenção, uma promessa de paz que soava mais vazia diante da clareza de Caio. E Mara, que tinha guardado cartas, lembranças e uma história que não cabia nos rótulos da sorte, se permitiu observar o chão, a madeira, os ecos da casa que, por fim, não poderia mais fingir que era apenas cenário. Entre risos contidos e o silenciar de bordas, a pergunta sobre justiça reapareceu, mas desta vez com uma resposta ainda não dada. Até que ponto a família pode manter uma fachada sem ferir quem não cabe naquela máscara? E enquanto a sala carregava o peso dessa reflexão, Caio abriu espaço para Mara, para que ela falasse não como vítima, mas como parte de uma verdade compartilhada, uma verdade que não exigia renúncia de dignidade para que a casa ainda tivesse sentido. A tensão, antes centrada na etiqueta e no julgamento público, se deslocou para o território do que cada geração está disposta a carregar para manter o legado vivo. No meio dessa transformação, um aspecto novo começou a se insinuar com mais força. Caio conversou com Mara em privacidade pela primeira vez desde que os ventos sopraram de modo diferente. Perguntas foram trocadas em sussurros que pareciam segurar o ar para que a revelação não escape de dentro da boca antes do tempo.
A proximidade entre eles não era apenas uma aliança de circunstância. Era a confirmação de que o preço de manter o equilíbrio entre gerações poderia, sim, ser pago por quem tinha o direito de escolher o que era mais humano. Beatriz, por sua vez, não deixou de medir cada reação, cada sinal de fraqueza que aparecia, como quem sabe que o poder não é apenas conseguir o que quer, mas manter a narrativa intacta diante de mudanças que não se pode mais controlar. E ainda que o mundo ao redor respirasse com o ritmo da cerimônia familiar, Mara carregava dentro de si o peso de uma carta que não abriu e que, de algum modo, já dizia tudo o que precisava ser dito sem palavras. E então, no intervalo entre a conversa que tentava salvar a relação e a revelação que começava a tomar forma, o que parecia apenas uma possibilidade de aliança ganhou corpo de decisão. O silêncio não era mais saudação. Era um espaço para o que poderia ser dito sem punições, para a verdade que poderia ser encarada sem o medo de perder tudo. A cada respiração, Mara entendia que o custo de manter a paz era real, que a harmonia exigia um compromisso que não poderia se traduzir apenas em palavras bonitas. E no momento em que Caio se afastou um passo para não sobrepor Mara ao peso da situação, ficou ainda mais evidente que a mudança havia chegado para ficar. A cena fechou com Mara pegando o celular na bolsa, a tela iluminando seu rosto com uma frieza que não combinava com a intensidade do que acabara de acontecer. Uma mensagem anônima apareceu de forma breve, apenas uma linha que prometia observar, sem revelar o que viria a seguir. E a pergunta improvisada, que não cabia em nenhum protocolo familiar, rondou a sala como uma sombra bem-vinda. Quem está por trás da mensagem? A casa de Mara parecia silenciar o tempo quando Caio chegou pela porta, lado a lado com a própria respiração tomada de cautela. A luz amarela das lâmpadas lançava um brilho cálido sobre as cadeiras, e o ar carregava aquele cheiro insistente de baunilha que parecia acompanhar cada movimento desde a última conversa da família. Mara não falou de imediato, apenas lhe ofereceu um assento, como quem convida alguém para um acordo breve, sem prometer alívios. Caio fechou a porta atrás de si e ficou de pé, observando o espaço que havia testemunhado tantas falas sem dizer nada. Eles estavam ali para o que parecia inevitável, planejar o confronto que poderia reconfigurar o mapa de alianças entre gerações. Mara, com a postura contida que a tornava ainda mais firme, deixou a carta antiga sobre a mesa, não como prova, mas como lembrança do peso que uma decisão carrega. Caio, por sua vez, respirou fundo, o olhar buscando na própria memória a coragem que às vezes faltava para atravessar o corredor da própria casa com a verdade na ponta da língua. Não é mais sobre quem está certo ou errado, começou Mara, o tom baixo quase sussurrado, para não trair a tensão que corria sob a pele. Caio assentiu, a mandíbula tensa, as mãos cruzadas sobre o peito, como quem segura o impulso de falar antes da hora. Eles sabiam que Beatriz não seria persuadida por razões frágeis. Sabiam também que a força não residia apenas no que poderia ser dito, mas no custo do silêncio que já pesava sobre cada gesto. A ideia era simples, mas perigosa: reunir Beatriz em um espaço privado onde não houvesse testemunhas além deles três. A presença seria propositalmente contida, uma reunião de 2 gerações tentando abrir espaço para uma verdade que a fachada de perfeição insistia em manter longe dos olhos do bairro. Mara falaria apenas o suficiente para não parecer vítima. Caio apoiaria com o peso da legitimidade paterna e, juntos, mostrariam que não havia mais espaço para manipulações veladas. Beatriz tem mantido a narrativa por anos, disse Mara, como quem reconhece uma arma oculta. Se dermos espaço a uma explicação que não seja a dela, ela sabe que perde o controle. Não quero que pareça uma acusação imediata, mas também não podemos permitir que o silêncio seja o nosso único escudo. Caio observou o desenho da sala, as sombras que dançavam nas paredes, quando o vento entrava pelo improviso de uma janela entreaberta. A vela de baunilha que queimava na mesa de canto lançava um brilho suave, quase uma testemunha silenciosa da decisão que se aproximava. A chama tremulante lembrava que o tempo é vulnerável, que cada minuto é um elo que se pode partir ou fortalecer. O custo do silêncio já está alto demais, disse ele finalmente.
Se não falarmos, Beatriz continuará a ditar o que é verdadeiro, e a reputação do meu lado da família ficará ainda mais vulnerável do que já está. Não se trata apenas de Mara. Trata-se de todos nós que dependemos daquilo que chamam de honra. A conversa deslizou para a prática. Eles discutiram quem convocar, onde sentar, que perguntas abrir para não desabar na primeira leitura de Beatriz. Mara insistiu que não fosse uma cena de acusações mútuas, mas uma apresentação calma do que se sabe, com datas, nomes e pequenas evidências que já estavam guardadas na gaveta da memória. Caio sugeriu que eles entrassem na sala com silêncio estratégico, para não dar a Beatriz a oportunidade de transformar a reunião num vai e vem de justificativas. O objetivo seria impossível de negar: trazer a verdade para o centro do debate sem criar um espetáculo de ódio que pudesse destruir o que restava de confiança entre Mara e o resto da família. Foi então que Mara quebrou a neutralidade que tentava manter, não de modo retórico, mas com a honestidade que ainda cabia dentro dela. Não estou pedindo para que me sigam cegamente. Estou pedindo que olhem para aquilo que o tempo não consegue apagar. Beatriz sabe que cada segredo tem o seu preço e que a máscara que ela usa é pesada demais para suportar sozinha. Se formos ouvir com atenção, talvez entendamos por que certas escolhas foram feitas há tanto tempo atrás. Caio sentiu o peso de uma decisão aproximar-se dele com a mesma insistência com que uma maré se aproxima da costa. Ele não era apenas o elo entre duas eras. Era a pessoa que poderia segurar o território do que era justo, sem permitir que o orgulho de uma narrativa pública sufocasse a humanidade de cada um ali. O silêncio que se seguia não era vazio. Era a distância entre o que eles sabiam e o que precisavam revelar. Era a margem onde cada palavra poderia tanto curar quanto ferir. Vai custar muito, disse Mara, sem desviar o olhar do próprio reflexo contido na porta da varanda. Custará silêncio de alguns anos, custará a paz de muitos almoços que ensaiaram sorrisos impossíveis, e ainda assim é mais honesto do que manter uma mentira que todos acabam repetindo para justificar o que não pode ser justificado. Foi nesse ponto que o plano ganhou contorno. Não seria um ataque aberto, nem uma declaração que expulsaria Beatriz para fora da casa. Seria uma conferência de verdades, com perguntas pontuais, com respostas que pesassem, com a certeza de que qualquer deslize poderia reacender um fogo que hoje parecia contido. A ideia era simples, o risco imenso. A partir dali, as gerações estariam condenadas a escolher entre a confrontação e a rendição da própria dignidade diante de um público que não perdoa a dúvida. E se Beatriz recuar? Perguntou Caio, quase como que se ele esperasse que a outra parte tivesse a coragem que ele não tinha certeza de possuir. Ela não recuará, respondeu Mara, com uma triste precisão. Ela sempre encontra um modo de deixar claro que o segredo não é dela, mas de todos que tentaram fazer dele a própria lei. E se ela recuar, é apenas para nos observar de perto, esperando o momento certo de erguer outra máscara. Por isso precisamos estar firmes. Por isso precisamos caminhar com aquilo que não pode ser desmentido. A conversa desfilou por detalhes práticos. A hora onde estariam sozinhos, o tom das perguntas, o que trazer para mostrar que não havia má-fé, apenas a vontade de encarar o que o tempo insistia em esconder. Enquanto falavam, Mara notou a reação de Caio a cada lembrança que surgia. Uma exclamação muda, um sopro contido, o aperto de um punho que não se abriu completamente, como se a coragem tivesse também que ser aprendida passo a passo, músculo a músculo. Entre uma frase e outra, a fragrância da vela de baunilha tornou-se quase testemunha invisível, marcando o espaço como se dissesse: lembre-se de que aqui, em meio a tantas pressões, a família ainda se sustenta pelo cheiro de casa que resiste. O cheiro não muda a verdade, mas ajuda a suportá-la, a torná-la suportável o bastante para que todos possam encarar o que está por vir sem se desmanchar. E então veio o momento que Mara temia e desejava ao mesmo tempo. Beatriz, ao receber o convite para a reunião, manteve o tom de normalidade que sempre usava, como quem aceitaria uma despedida sem saber que era uma despedida. Ela não ergueu o olhar de imediato, manteve o contato com a taça que repousava entre dedos e respondeu com uma cordialidade que luzia como uma máscara bem ajustada.
Se é para falarmos de família, que seja com todos os sussurros que cada casa guarda, não apenas das verdades que interessam ao bairro. E com uma calma que parecia ter sido treinada para aquele exato momento, ela acrescentou: podemos sentar, ouvir, pesar cada palavra. Mas não se enganem, a minha leitura do que é correto não é, nem de longe, a mesma de vocês. A reunião, marcada mentalmente, já começava a tomar forma no ar. Mara imaginou as perguntas que poderiam desarmar a narrativa de Beatriz sem esmagá-la. Caio sentiu o peso de ter seus próprios passos medidos pela comunidade, e ambos sabiam que o próximo encontro iria além de uma simples conversa entre duas pessoas. Havia um chão novo a ser pisado, uma linha tênue entre justiça e vingança, que precisava ser atravessada com cuidado. Enquanto o relógio marcava o tempo, Beatriz se inclinou ligeiramente, como se deixasse escapar uma última peça da própria estratégia. E foi aí que o ambiente mudou, sem que ninguém tivesse falado nada de novo. Ela lançou sem alarde uma ameaça velada que pairou no ar como um lembrete cortante de que o jogo não era apenas entre Mara e Beatriz, mas entre o que é permitido manter nos corredores da reputação da família. Não subestime o que está em jogo, disse ela, olhando primeiro para Mara, depois para Caio, com um sorriso quase imperceptível que não alcançou os olhos. A reputação não é apenas uma palavra bonita. Ela respalda escolhas, protege alguém, e quando alguém se adianta demais, as consequências não escolhem onde vão tocar. Caio sabe que seus vínculos, a própria posição dele no bairro, podem não resistir a um movimento que escolha cavar demais na história que todos preferem esconder. O ar ficou pesado. Mara não desviou o olhar. Caio não recuou. A ideia de uma coalizão entre gerações, que eles haviam jurado manter apenas como possibilidade, agora ganhava contorno real, como se o mapa da sala tivesse mudado e as paredes passassem a ouvir também. Beatriz não precisava dizer tudo. A frase foi suficiente para abrir o espaço para o que poderia acontecer, para o que poderia ser revelado, para o custo de cada decisão tomada ali. Quem realmente está em perigo? Essa pergunta parecia pairar sobre cada respiração. E no silêncio que se instalou depois da última provocação, ficou claro que não era apenas Mara quem enfrentava um risco. Caio, com a própria honra em jogo, também carregava uma margem estreita entre o que poderia ser dito e o que mais adiante iria desfigurar a própria vida social. A tensão cresceu, não pela força de uma voz que se ergue, mas pela certeza de que cada palavra pode convergir para uma nova ordem, ou quebrar tudo que ainda se sustenta. O encontro não aconteceu ali, naquela noite, como uma explosão. Foi desenhado para adiar o desastre apenas o suficiente para que a verdade tivesse tempo de respirar, o suficiente para que o custo de cada escolha pudesse ser avaliado com calma. Mas, enquanto a vela ardiam, a ameaça ficou no ar. Beatriz ficou ali, imóvel, com a promessa velada de que qualquer movimento a partir dali, de Mara e Caio, não seria apenas uma disputa entre dois capítulos da mesma história, mas um choque que poderia redefinir quem manda, o que se sabe e como se guarda o que se acreditava ser sagrado. E a última imagem que ficou na sala não foi de uma confrontação concluída, mas de uma aliança que se afirma mesmo sob o peso de uma advertência. Mara e Caio permaneceram de pé, olhando além da sala, para um futuro que ainda não cabia em palavras. Eles sabiam que o próximo passo, se tomá-lo, já não traria apenas uma vitória. Traria uma mudança de mundo dentro daquelas paredes, uma linha que não poderia ser desfeita. Quem realmente está em perigo? Uma casa de vidro, de uma vez só exposta pelo peso de uma revelação que ninguém pediu, ficou em silêncio quando o informante apareceu. Não era alguém de confiança, não era alguém que batia à porta para vender conforto. Era alguém que quebrava a própria distância entre as pessoas, trazendo uma história que desmentia a versão de Beatriz com a frieza de quem lê uma planilha antiga. O visitante entrou na sala com passos calculados, colocou uma pasta sobre a mesa de mogno e puxou uma cadeira sem pressa. O ar carregou cheiro de pó, de madeira antiga, de um passado que parecia não pertencer mais àquela casa, mas que de repente a ocupava. Não vim fazer barulho por curiosidade, disse ele, a voz baixa, discreta, quase sussurrada para não despertar as fotos da parede.
Vim porque alguém precisa falar a verdade, ainda que essa verdade venha desarrumar tudo. Detalhes surgiram como se fossem cartas que caem de dentro de um livro esquecido. Beatriz, que já conduzia a conversa com a destreza de quem sabe onde cortar para não ferir a própria imagem, não tinha contado a verdade inteira. A máscara que exibia para o público era de proteção, mas o informante trouxe outra camada, um recorte que deixava a superfície mais áspera. Beatriz não apenas protegia a reputação, ela manipulara a narrativa para manter o controle. E essa manipulação não era meramente diplomática, era prática, diária, uma arquitetura de pequenas mentiras que, somadas, criavam a fachada de paz que todos temiam derrubar. Tem documentos, mensagens, vozes de fora que falam mais alto do que as suas palavras, continuou o visitante, abrindo o envelope e espalhando folhas que tinham o odor de segredo antigo. Entre elas, mensagens que Beatriz aceitara, sem questionar, para calar Mara em momentos de discussão, para que ninguém ousasse erguer a voz contra a ideia de uma casa perfeita. E havia um fato que pesava ainda mais, uma dívida que Beatriz manipulou para manter aquela ilusão de tranquilidade. Não era Mara quem falhava, era Beatriz, quem atrás da cortina de gentileza financia eliminando qualquer risco de desvio da narrativa. O peso disso caiu sobre os ombros de Mara como uma evidência impossível de ignorar. A verdade externa não apenas contradizia Beatriz, ela desferia um golpe público naquilo que todos chamavam de harmonia. Caio tentou agir como ponte entre as duas versões, entre o que Mara representava para a memória do lar e o que Beatriz insistia que significava manter a paz. O atravessar de seu olhar era o sinal de que os laços da família eram mais frágeis do que desejavam admitir. Ele abriu a boca para falar, a resposta já formada na saliva, quando o ruído de uma porta vizinha, o ranger de uma cadeira, o estalo de uma madeira velha, trouxe de volta a sensação de que tudo podia desabar a qualquer momento. A sala, que se enchia de palavras contidas, ficou muda por segundos que pareciam durar uma eternidade. E ali, quando quase tudo se desfez em silêncio, Mara não ergueu a voz. Ela respirou fundo, reteve o sustento da decisão que sabia que precisava tomar e permitiu que a verdade externa entrasse pela casa sem pedir licença. A revelação não veio com gritos, nem com acusações ruidosas. Veio como quem coloca na mesa um conjunto de peças que todos fingiam não existir e, pouco a pouco, todas se encaixaram na forma de um novo quadro. Beatriz perdeu parte de sua influência entre os círculos que antes a aplaudiam por manter a paz. Não porque a paz era injusta, mas porque a forma de alcançá-la tinha finalmente sido exposta. As vozes que antes a obedeciam pareceram buscar outra direção, não por rejeição automática, mas por uma inquietação legítima. Se a versão de uma pessoa pode ser tão cuidadosamente construída, quem afinal governa a casa quando ninguém está olhando? O informante insistiu que aquela história não cancelava Mara nem a sua dignidade, mas colocava sob a luz da sala o custo de cada silêncio que permitiram manter. Mara permaneceu firme, não porque adorasse o peso da verdade, mas porque entender era o primeiro passo para a reconciliação. A cada detalhe que o visitante confirmava, uma parte da máscara que Beatriz sustentava cedia um pouco, revelando uma vulnerabilidade que, por muitos meses, ninguém ousou reconhecer. O choque percorreu a sala como um sopro gelado. Não era apenas o choque de descobrir que Beatriz não era quem parecia. Era o choque de perceber que a própria casa, aquela que todos queriam manter como símbolo de honra, dependia de mentiras que haviam sido aceitas como moeda de convivência. E ainda assim, no centro, Mara não recuou. Ela ouviu, processou, reconheceu que a verdade externa não seria nem humilhação nem vingança, mas um recomeço necessário. Foi quando uma pergunta, antiga como a própria tensão entre as gerações, voltou a circular pela sala. O que seria justo fazer com uma verdade que derruba a narrativa que manteve o equilíbrio por tanto tempo? Aceitar a revelação poderia romper vínculos que já vinham maltratados pela distância, mas construir a honestidade necessária para que o legado não fosse apenas uma fachada de perfeição. A madeira rangiu sob o peso da decisão de Mara, e pela primeira vez,
Caio viu a irmã caçula de uma história que ele ainda não podia decifrar agir como ponte entre o passado e o que viria pela frente. O momento, carregado de culpa e coragem, parecia confirmar que justiça não é sinônimo de paz facilmente conquistada, que o que se chama de honra pode exigir um preço maior do que qualquer segredo escondido. Foi nesse compasso que uma frase cortou a atenção de todos. A verdade externa, por mais devastadora que fosse para Beatriz, não era uma arma contra Mara, mas uma bússola que apontava para o que a família deveria consertar juntos, não para afastar Mara, mas para reconhecer que o lugar dela não se molda pela vontade de uma pessoa, nem pela imagem que alguém pretende manter, mas pelas escolhas que cada um faz diante do peso da história compartilhada. E ainda que a sala tenha se silenciado diante daquela conclusão, a atmosfera carregou uma nova incerteza. Quem mais poderia falar? Quem mais poderia ser ouvido? Quem mais poderia sofrer ou ser salvo por essa reforma? Se você quer acompanhar o desfecho desta jornada, assine para não perder os próximos capítulos e acompanhar o desdobrar do legado familiar. Enquanto a conversa entre Mara, Caio e Beatriz se transforma em algo que não cabe mais numa única explicação, a verdade, contida, espera o momento certo para ganhar o centro da casa. E então, a verdade final chegou como carta sem leitura completa, uma marca de que tudo pode ser visto, mas nem tudo pode ser contado de uma vez. Quem tem a última palavra sobre o lugar de Mara? A manhã seguinte trouxe uma calma pesada, como se a casa respirasse com o peso do segredo que finalmente assumia sua forma diante dos olhos. Mara ficou na varanda, o mar além, tão constante quanto a memória que insistia em não calar. Cada onda parecia trazer uma pergunta que não cabia mais em seu peito. Onde fica o lugar de uma pessoa que carrega, ao mesmo tempo, próprio orgulho e culpa silenciosa? O vento mexia apenas nos tecidos das cortinas, mas nas paredes o silêncio pesava como uma presença antiga que não ousa ir embora. A família se reuniu na sala principal, as vozes ainda cortadas pela noite anterior. Beatriz, impecável na aparência de quem sabe conduzir as rédeas da harmonia, respirou fundo antes de falar. Mas as palavras que saíram foram de contenção, de quem teme fragmentar a máscara que insistes em manter. Caio ocupou o espaço entre as gerações, tentando medir o chão antes de pisar. Lívia observava, discreta, com a sabedoria de quem sabe que a verdade, quando chega, não pede licença para entrar. E Mara, com a carta ainda no bolso, sentia o peso de um segredo que não poderia mais adiar a revelação sem pagar um preço maior ainda. Foi então que as cartas antigas, que já tinham passado de mão em mão como relíquias de um tempo que não voltava, foram abertas à luz suave das lâmpadas. As palavras revelaram algo que todos já desconfiavam de uma forma ou de outra. Mara não era apenas a testemunha da história. Ela fora quem, com coragem quase silenciosa, segurara a casa quando o pai adoecera, salvando alguém que não podia ser nomeado sem expor um pacto de proteção. O peso dessa verdade não derrubou a máscara de Beatriz de imediato, mas silenciou o discurso que a Academia da Reputação tinha para proferir. A sala entendeu, enfim, que a justiça não chegava em cartaz perfeito, mas nas escolhas que custavam mais do que a aparência de paz sugeria. Caio, pela primeira vez em muito tempo, olhou para Mara sem o filtro da obrigação familiar. Não era mais o filho que protegia a fachada. Era alguém que enxergava a coragem escondida sob o silêncio da mãe. Lívia aproximou-se, sussurrando que o passado não precisava ser o inimigo do presente, desde que a verdade fosse reconhecida, não perseguição. Beatriz, por sua vez, não quebrou a máscara de uma vez. Apenas deixou transparecer um tremor, como se o controle que tanto desejava fosse menos firme do que parecia. E Mara, sentada, percebeu que a unificação que o mundo chamava de redenção não viria sem cicatrizes, sem escolhas que obrigavam cada um a perceber que o legado não é uma linha reta, mas um tecido que se reacomoda quando se reconhece quem ele coloca no centro. À medida que a tarde enrolava o tempo, a casa enfim admitiu que a justiça precisava de mais do que a repetição de juramentos. A verdade, outrora uma faca apontada para o peito de Mara, tornou-se o instrumento que permitia o recomeço.
As vozes se tornaram menos afiadas, os olhares menos acusatórios. Ainda assim, ninguém negava o custo. Beatriz perdeu a ilusão de que o mundo da família poderia ser apenas uma vitrine. Caio descobriu que a lealdade não precisa abandonar a verdade, e Mara sentiu, com uma clareza quase física, que o lugar que buscava não seria imposto, mas escolhido. Um acordo invisível foi firmado entre o passado e o presente. Não haveria mais esconderijos, apenas a escolha constante de como sustentar aquilo que se diz ser uma casa. A noite caiu com a mesma insistência com que o mar devolve a cada onda o que ele próprio retirou. Mara guardou a carta que ainda não lera por completo, não por medo, mas para que o peso da revelação tivesse o tempo de ser digerido por todos, sem pressa. E, no compasso da casa que enfim aceitava o novo equilíbrio, cada membro da família reconheceu que a verdadeira dignidade não é sinônimo de perfeição, mas de responsabilidade compartilhada diante da dor que cada um carrega. A sombra de Beatriz, embora ainda presente, já não ditava sozinha o rumo da história. As palavras de Mara, ensaiadas por tantos silêncios, começaram a soar como uma promessa. Não haverá silêncio que não se justifique pela coragem de confessar. A casa parecia respirar de novo, não como um palco, mas como um lar que aprendeu a ouvir a verdade sem medo. Os laços, antes frágeis sob o peso de uma fachada, ganharam uma espessura diferente, marcada pela compreensão de que justiça não é punição, e sim uma reparação que reconhece o dano sem apagar quem o causou. E quando o episódio do segredo finalmente passou a ser lembrado não como ameaça, mas como memória compartilhada, Mara sentiu uma quietude que jamais imaginara alcançar. O preço, claro, não desapareceu. Ficou ali, gravado nas mãos que seguraram a vida de alguém, nos olhos que viram a dor de outras pessoas. Ainda assim, havia uma escolha que não poderia mais ser retirada: a decisão de permanecer firme naquilo em que acreditava, mesmo que o peso pedisse silêncio. Se você acompanhou a jornada de Mara até aqui, continue com ela nos próximos passos. Pois o que vem pela frente não é apenas a resolução de um conflito, é a prova de que a família pode escolher, enfim, o que manterá para as futuras gerações. Mara escolhe sua própria voz e o que manterá para as futuras gerações.